Estou aqui acompanhado pelo nosso diretor-geral, Luciano Faustino, nosso diretor-geral do DAIR, acompanhado pelos meus colegas de governo, agradecer à equipe técnica do governo, à imprensa, à sociedade, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nesta manhã estaremos fazendo uma apresentação a todos que nos acompanham nesse momento sobre a reestruturação e modernização do DAIR. Por isso, queremos agradecer a cada um de vocês e vamos passar a partir de agora, então, a fazer aqui algumas colocações e uma apresentação de que forma nós estaremos, a partir de hoje, adotando, por iniciativa do governo do Estado, orientado pelo governador Eduardo Leite, para que possamos aí criar a reestruturação do novo DAIR a partir deste ano de 2021. A reestruturação do DAIR, na verdade, se dará com algo que para nós é fundamental. E de que forma será feito? E quais os objetivos e por que estamos fazendo uma modernização e uma reestruturação da nossa entidade DAIR, conhecida por mais de 80 anos pela sociedade gaúcha. Na verdade, o objetivo dessa reestruturação e modernização é buscando o fortalecimento do nosso DAIR. Além disso, ele se dará com um processo de enxugamento para que a máquina pública possa apresentar para a sociedade um maior resultado, que é exatamente o que o cidadão busca e o que o governo do Estado busca junto à sociedade. Sempre buscando uma maior agilidade e eficiência para a população gaúcha. A população, na verdade, ela busca, meu caro diretor Faustino, o resultado, de que forma ela estará sendo contemplada com esta modernização e esta reforma que nós estamos apresentando e passaremos a apresentar aos senhores e às senhoras. A redução de custos na administração estadual, sempre buscando a diminuição do custo para termos mais resultado na ponta, que é a sociedade. A otimização da infraestrutura física de recursos humanos. O DAIR, há décadas atrás, nós tínhamos mais de 4.000 funcionários. Hoje o DAIR tem um pouco mais de 600 funcionários. E a estrutura física praticamente se manteve durante décadas. E é exatamente esta a proposta que nós buscamos do governo do Estado, da sociedade gaúcha, espera de todos nós. O novo modelo de gestão adaptado a uma nova era, conhecida por todos nós, a era digital, que está aí. E a pandemia foi um exemplo disso. A era digital veio para ficar. E, quem sabe, nesse período, aprendemos muito de que forma nós podemos criar mais agilidade, trazendo resultado para a sociedade gaúcha. Tendo sempre o objetivo de ter mais recursos para termos mais investimentos nas nossas estradas, que é exatamente um dos fatores, dos objetivos dessa reestruturação e modernização da nossa entidade DAIR. De que forma será feito? E o que será feito são ações que já adotamos nos 2 primeiros anos do governo Eduardo Leite, do governo do Estado. O que já executamos? Aonde já reduzimos? Aonde já fizemos cortes? Por exemplo, a redução de número de funcionários. No 2019, quando assumimos, o diretor-geral Luciano Faustino, nós como secretário, o governador Eduardo Leite, a equipe técnica, nós tínhamos no DAIR 890 servidores. Passado 2 anos, hoje temos 603 servidores. Uma redução aí que ultrapassa a casa dos 30%. Uma redução de gratificações de permanência, que tínhamos 460 gratificações de permanência, com custo de 512 mil, e que ficaram aí 271, com um custo de 302 mil reais mês. Uma economia nas GPS, que são as gratificações de permanência dos servidores, que ultrapassa a casa de 2,5 milhões de reais. Esta é a economia. Esses 2,5 milhões, com certeza, ele estará com a possibilidade e com investimento na ponta, que é a sociedade gaúcha recebendo nas estradas. Além disso, nós teremos aí ações, e este
é a primeira meta do DAIR, da instituição Secretaria e Estado, de fechamento de 6 superintendências regionais. Entre elas, Esteio, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santiago, Erechim e São Francisco de Paula. Temos hoje 17 superintendências e passaremos a reduzi-las de 17 para 11 superintendências regionais. A continuidade de gasto com pessoal e gratificações e diárias, sempre se incorporando no custeio a redução para que possamos ter mais agilidade, maior resultado e a que mencionamos, ter maior resultado na ponta. A sociedade perceber que está recebendo de volta a melhoria do que ela espera e compõe sob a nossa responsabilidade, que são a melhoria das nossas estradas. Além disso, da redução da infraestrutura, a utilização dos imóveis do DAI. Hoje temos aí possíveis permutas, como já adotados anteriormente, e adotados também pelo governo, permutas de imóveis com obras de pavimentação em nossas rodovias. Vamos usar aqui alguns exemplos. Nós estaremos, por exemplo, com 6 superintendências. Hoje o DAI, 17, vamos reduzir para 11. Vamos tirar as 6, enxugá-las, fazer com que essas sejam incorporadas a outras superintendências. Esteio, Cruz Alta, Cachoeira, Santiago, Erechim e São Francisco de Paula. Pois bem, este enxugamento, essas unidades fechadas, serão incorporadas de que forma? Vamos iniciar pela primeira. A sede de Porto Alegre. Esteio está a um pouco mais de 20 quilômetros de Porto Alegre, incorporada pela sede chamada Matriz Porto Alegre, que é a primeira unidade. Em Porto Alegre. Porto Alegre incorpora servidores e Esteio. Serão incorporados por Esteio. Bento Gonçalves incorpora São Francisco de Paula. Servidores, e que terão a opção, inclusive, de optar por outra superintendência. Mas a proximidade nos leva a crer, dentro de um levantamento pela diretoria-geral e da equipe técnica do DAI, que a possibilidade de 90% destes do quadro ser incorporada, por exemplo, São Francisco de Paula, por Bento Gonçalves. Santa Cruz do Sul incorpora Cachoeira do Sul. Passo Fundo e Palmeira das Missões incorpora Erechim, porque parte de Erechim se desloca para Palmeira das Missões e parte de Erechim, por possibilidade, viabilidade e critério, se incorpora à cidade de Passo Fundo. Alegrete incorpora Santiago. Santa Rosa incorpora Cruz Alta. Vejam bem, então todas as unidades que hoje, no total de 6 superintendências regionais, serão incorporadas pelas demais superintendências, permanecendo 11 superintendências regionais no Estado do Rio Grande do Sul. Sempre objetivando e tendo como critério que esta redução ela possa intensificar, melhorar, e para que a sociedade perceba que o que ela mais busca, que é a qualificação das rodovias, melhor rodovia de trafegabilidade, e que ela possa perceber que o serviço de atendimento à sociedade permanece e melhora. Com esta redução, entendemos que será fundamental a qualificação da incorporação e do servidor hoje do DAI. Além disso, muitos certamente estarão me perguntando, mas secretário, diretor-geral, governador, equipe de governo, o que será economizado com esta extinção destas 6 superintendências regionais? Se tem uma estimativa de custo de mais de 40% aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul nessas 6 superintendências. Vamos aqui trazer a vocês alguns dados que é importante. Por exemplo, o corte total de 37 funções de gratificações de FG das 6 superintendências nos traz uma economia de 351 mil ano. O corte total dos gastos de água, luz, esgoto, traz uma economia de 243 mil reais ano. A redução estimada é de mais de 50% em diárias, totalizando aí quase 400 mil reais ano.
na ordem de 382, 383 mil reais. A redução prevista também nas gratificações de permanência, que serão as GPS, e que hoje temos, além disso, gasto com combustível, conforme já apresentado nas relotações. Temos também, aonde ter mais economia? A redução de custo estimado, e mais de 40% também aos cofres no estado do Rio Grande do Sul, com um total, por exemplo, das GPS, nessas 6 superintendências, e não apenas as GPS como custo total no gasto e custeio das 6 superintendências. Hoje, o Estado desembolsa quase 3 milhões de reais. 2,88 milhões gasta hoje com essas 6 superintendências. No custo com o fechamento, as 6 superintendências passam a ter 1,7 milhão de reais ano. Isso traz uma economia, somadas esta economia às demais economias que estamos adotando e já adotamos desde 2019, uma economia de mais de 1 milhão de reais ano. Somando todas essas economias, entre GPS, diárias, combustível, água, luz, a incorporação, fechamento de 6 superintendências, totalizando aí, com certeza, um resultado com mais efetividade e com maior resultado à sociedade gaúcha. Mas, secretário, governador Faustino, e a quem nos acompanha, qual será o efeito na melhoria das estradas? Porque nós sabemos, temos hoje no estado do Rio Grande do Sul mais de 11 mil quilômetros de estrada, mais de 4 mil quilômetros de estradas não pavimentadas e mais de 7 mil quilômetros de rodovias sob o gerenciamento e responsabilidade do DAE pavimentadas. Pois bem, 6 superintendências fechadas, nós temos o patrimônio do DAE, que nós chamamos os imóveis, das 17 superintendências. De que forma? Poderão ser utilizadas, por exemplo, em permutas já adotadas também de forma pelo gestão do governo, anteriormente pelo governo e também pelo governador Eduardo Leite, em processo de avanço, se utilizando de patrimônio que muitas vezes estão supérfluos, muitas vezes estão há muitas décadas sem a utilização devida, para que esses possam ser utilizados em permutas para pavimentação de rodovias. Estes valores dos imóveis estão sendo avaliados pela equipe técnica do DAE e que se estima entre um valor mínimo e máximo entre 10 e 40 milhões de reais cada um destes imóveis. Vejam bem, só nas 6 superintendências nós teremos aí 6 imóveis que o Estado poderá estar permutando com obras de ligação regional, acessos municipais, recuperação de rodovias. Assumimos a secretaria com mais de 62 acessos municipais. O governador Eduardo Leite intensificou para que possamos cada vez mais avançar em termos dos acessos concluídos. Este ano passado, são 10 acessos municipais de entrega à sociedade, com os acessos que estaremos dando continuidade e concluindo em 2021, e temos aí hoje já na casa, na ordem de 44 acessos municipais, ainda na busca do equilíbrio, para a busca de recursos para a pavimentação e a conclusão. Estes imóveis, eles poderão ser realocados em escritórios menores, ou seja, as superintendências regionais, que hoje detêm de imóveis, que são avaliados entre 10 e 40 milhões de reais, que tinham lá 40, 50, 60 funcionários, e que hoje tem 10, 15 funcionários, e não necessita de todo este imóvel para que se mantenha o quadro de servidores que tem que ser valorizado. E desta forma, nós acreditamos que com a receita total prevista dos imóveis regionais, poderemos chegar à casa de 200 milhões de reais para permutar. E esta permuta, ela pode se dar com estrada, mas ela também pode se dar com área de saúde, com área de segurança, com presídios, e adotadas com regras pelo governo do Estado. E assim, e esta é uma das metas do governo e do próprio governador, fazendo com que
tenhamos otimização dos recursos, fazendo com que a sociedade perceba que o que estava parado seja retomado e devolvido à sociedade em melhoria. Este é o objetivo fundamental. Para que se tenha uma ideia, mas o que nós poderíamos fazer, secretário, com esses 200 milhões de reais? Mais de 133 quilômetros nós poderíamos pavimentar no estado do Rio Grande do Sul com esses 200 milhões de reais. Quem sabe nós poderíamos concluir mais 20 acessos municipais de municípios que hoje não têm 1 quilômetro de asfalto e possam ter, sim, devolvidos a eles o seu acesso municipal, como tem feito o governo do estado, e o próprio governador tem tratado isso de uma forma muito intensa, para que a sociedade que não tem a condição de ter o seu acesso para trazer desenvolvimento para a sociedade, uma melhor autoestima, novos empreendedores, para que o estado seja cada vez mais um estado competitivo, certamente esses 200 milhões que poderemos ter como utilização em acessos municipais e na recuperação de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. Mas, secretário, em que tempo isso se dará? Pois bem, iniciamos um cronograma com o DAE, equipe técnica, e quando eu digo equipe técnica, inclusive com a participação do secretário de Governança, Gestão e Governança, Cláudio Gastal, com Fazenda, com toda a equipe de governo, incluindo o gabinete do governador, para que, a partir desse mês, tenhamos elencado o primeiro mês. Se dá o início, a partir de então, que já está aberto o processo para a extinção das 6 superintendências já mencionadas. Esperamos que nos próximos 30 dias tenhamos todo o processo definido e já iniciada a segunda etapa. O segundo mês, temos como objetivo, num prazo aproximado de 40 dias, já com publicação do decreto do governador, da extinção das 6 superintendências, da incorporação dos servidores de superintendência pelos demais órgãos e a transferência, até 90 dias após, dos servidores para, então, as superintendências que fizeram a opção, o funcionário, ou as superintendências que estarão sendo abrigadas pelas demais. O levantamento e avaliação patrimonial. Acreditamos que levaremos mais 90 dias para ter uma ideia de quanto custa esse patrimônio, qual a avaliação técnica desse patrimônio elaborado pelo DAE e de que forma nós podemos fazer a utilização. E, claro, que a destinação e definição dos imóveis. Qual será dada a definição? Venda, permuta, busca da parceria iniciativa privada para permutarmos em troca de acesso, asfalto, recuperação de rodovia, ou, como mencionei, em outras áreas do Estado que também são fundamentais, como saúde, como segurança, ou áreas que forem definidas pelo governo do Estado, pela gestão de onde nós teremos os investimentos. Medimos e calculamos um prazo estimado para que tenhamos a conclusão deste processo em 6 meses a contar do mês de fevereiro. O objetivo é até agosto de 2021 estarmos com todo o processo equilibrado e montado, com servidores já realocados nas demais superintendências, assim como também os imóveis à disposição sobre avaliação e de que forma nós vamos usar a regra e critério, ou em permuta ou venda, para a utilização desse em setores fundamentais no estado do Rio Grande do Sul. Apresentamos, a partir de então, a proposta de revitalização, reestruturação, modernização da instituição conhecida por todos nós, chamada DAE. O objetivo sempre é buscar a qualificação para atender a sociedade que está na ponta e que quer ver uma rodovia em melhores condições de tráfego, porque esta salva vidas, e é este o objetivo. Cada vez mais, mesmo com muitas dificuldades que temos enfrentado, inclusive no ano pandêmico, mas que damos continuidade em muitas obras, e inclusive mais de 10 entregues durante o ano da pandemia 2020, e muitas ainda em fase de conclusão para primeiro trimestre e quadrimestre de 2021, e com muitas obras ainda que serão iniciadas ou reiniciadas, obras que estão paralisadas, para que tenhamos
ainda no decorrer do ano de 2021, muitas dessas entregue à sociedade gaúcha. A partir de agora, acredito que temos algumas perguntas feitas aqui pelos meios de comunicação. Henrique, da Rádio Encantado, nos pergunta: de que forma essa reestruturação pode contribuir na melhoria das condições das estradas da região do Vale Taquari? E cita como exemplo a 129, 130, 332, que liga todo o Vale Taquari, a 425, 433, e com certeza, Henrique, tu poderia mencionar outras rodovias de ligações regionais ou até, quem sabe, de ligações municipais que ligam ao centro da cidade, enfim. A 129, 130, nós sabemos que parte dela, nós temos aí a questão da EGR, que, aliás, a EGR está também num processo de extinção para que possamos entregar, e está sob estudo, como já fizemos na 287, por intermédio do edital público, uma redução de 54% na tarifa, com a nova iniciativa privada do trecho entre Itabaí e Santa Maria, e assim também temos muitas outras rodovias sob a responsabilidade da EGR, que já está num processo, sim, com a Secretaria de Governança, com a Secretaria de Parcerias Estratégicas, hoje lá coordenado pelo secretário Busato, juntamente com toda a equipe de governo, buscando exatamente fazer a possibilidade de entregarmos as rodovias pedagiadas hoje para a iniciativa privada, buscando a parceria. Mas, Henrique, de que forma vai melhorar essa reestruturação das rodovias? É exatamente isso. Esse enxugamento da máquina, a participação dos imóveis, a busca, sim, de quem sabe termos os imóveis aqui para criarmos, ou esses imóveis, termos a parceria da iniciativa privada para que possamos fazer exatamente novas obras no Estado do Rio Grande do Sul, ou, quem sabe, também a venda desses imóveis para que possamos ter lá os 200 milhões para buscar qualificar exatamente as rodovias no Estado do Rio Grande do Sul. É diminuindo a máquina, mas sempre buscando a qualificação da entidade e da equipe técnica do DAE para proporcionar a entrega da obra à sociedade. Fazer com que a sociedade perceba que, mesmo que o enxugamento e a diminuição das superintendências do DAE, o serviço se qualifica e melhora. A sociedade tem que perceber que a sua rodovia, com o enxugamento do DAE, com a modernização do DAE, a reestruturação do DAE, ela recebe um serviço mais qualificado. Este é fundamental. A sociedade tem sido fundamental. Faustino, a Henrica, Rádio Encantado, faz uma pergunta sobre essa questão da reestruturação. Gostaria que tu falasse alguma coisa sobre isso e também me permita, Faustino, aproveitando também, tem, além do que o Henrique menciona, tem uma pergunta aqui da Lena Caetano, da TV Cachoeira do Sul e do Sudai, que pergunta: quais os reflexos mais imediatos dessa medida? Que critérios foram usados para selecionar as unidades extintas e qual o destino dos servidores dessas unidades? Por favor, conversa um pouquinho com a nossa sociedade, quem nos acompanha, fazendo aqui uma colocação a esse respeito da modernização do DAE e, ao mesmo tempo, também respondendo aqui a Lena e também respondendo o Sudai. Importante, secretário, contextualizar a situação do DAE hoje. Como bem colocado na sua apresentação, o DAE no passado foi uma grande construtora. O DAE tinha mais de 4 mil funcionários e atuava por administração direta. Eram servidores do DAE, com os equipamentos do DAE, que executavam as estradas. Isso, no passado, promoveu uma estrutura de maneira a diminuir as distâncias de deslocamento desses próprios equipamentos. Então, a estrutura do DAE e a localização geográfica das unidades no interior foi pensada nesse tipo de serviço. O DAE atuando diretamente na construção de rodovias. E isso levou, então, à distribuição da malha rodoviária em 17 superintendências regionais. Além disso, as próprias unidades das superintendências regionais também tinham unidades anexas, que eram as chamadas capatazias. Com o passar das décadas, com os servidores do DAE que foram se aposentando, nós tivemos uma mudança da forma como o DAE atua na construção de rodovias. Hoje, o DAE tem que se transformar num gestor de contratos. Por quê? Os equipamentos do DAE mais novos são de 1982. E os nossos servidores que executam os trabalhos por administração direta
a grande maioria tem acima de 60 anos. Isso, o próprio contexto onde o DAER está envolvido, através do processo de terceirização das obras públicas, levou a uma necessidade de transformação do departamento. Esse momento chegou, é o momento em que estamos, e o governo está tomando essa medida, como bem colocado pelo secretário, para a modernização do departamento, para que nós possamos gerenciar melhor a nossa malha rodoviária como gestores de contratos. Obviamente que a estrutura mínima que ainda existe da administração direta vai continuar sendo utilizada, mas nós temos que ter esse foco na gestão de contratos. Então, respondendo especificamente à pergunta que foi apresentada aqui pela Helena, pelo DAER, o reflexo imediato dessa medida é esse. O DAER tem que se transformar no gestor de contratos, para que com o recurso alocado pelo governo, nós possamos utilizar nossos contratos terceirizados para agir rapidamente e entregar para a sociedade o resultado que ela espera do departamento hoje. E também nessa linha, a regionalização imposta pelo DAER através das 17 superintendências regionais e também as estruturas anexas, que são as capatazias, foi pensada na questão da administração direta, com serviços executados pelo próprio DAER. Isso mudou. Hoje o DAER é um gestor de contratos. Nós temos 11 mil quilômetros de rodovias em que atuamos mais de 90% através de contratos terceirizados. E assim, com essa configuração, hoje o DAER já tem um estudo técnico contratado anteriormente que já definiu que é possível e necessário que se faça uma redução. Então, os critérios que foram utilizados para essas reduções foram basicamente o número de funcionários que existem nessas superintendências que são fechadas, a localização geográfica que permite uma melhor redistribuição da malha dessas superintendências para as superintendências vizinhas e também o valor patrimonial que permite que o patrimônio dessas unidades que serão fechadas possa ser revertido em melhorias para a sociedade através, por exemplo, de quilômetros de rodovias pavimentadas. Muito bem, assim coloca o nosso diretor-geral Faustino, exatamente para que a sociedade possa perceber, como diretor-geral, de que forma serão adotadas e como serão feitos não apenas os investimentos, mas os reflexos que ela terá, essas medidas terão no Estado e nas regiões. Tem uma pergunta, outra pergunta. André, da Gaúcha Serra, nos pergunta: os prédios de todas as SRS serão vendidos ou permutados? Os investimentos com recursos da venda serão aplicados na região onde elas ficam? O objetivo é exatamente fazermos com que, após a avaliação, possamos permutá-los com a empresa que se dispor a assumir o prédio e devolver em cima da avaliação em rodovia, ou se não forem rodovias, de um outro setor do Estado do Rio Grande do Sul, que seja interesse do Estado, esse é o objetivo. Com certeza, se não for a permuta, a venda do imóvel e este recurso utilizado para rodovias no Estado do Rio Grande do Sul. Mas é importante, André, salientar que além da permuta com estradas, poderemos ter permuta, por exemplo, com construção de presídios ou outros setores no Estado do Rio Grande do Sul. É importante que se diga que não é apenas com estradas, mas o nosso objetivo é exatamente fazermos e buscarmos a possibilidade de permutar para devolver à sociedade em estradas. Esta é uma das metas do governo, do próprio governador e da equipe de governo, mas que não é apenas uma das metas. Podermos ter outras que possam ser incluídas em benefício da região. E tu me perguntas também se será aplicado na região. Com certeza. Como nós teremos o imóvel na região, normalmente o imóvel da região ele será permutado com uma obra significativa da região. Mas cabe dizer que necessariamente o imóvel pode ser permutado com uma obra que seja do interesse, quem sabe da região ou do estado, em outra localidade, desde que tenha-se a aprovação desta permuta pela equipe técnica, sob avaliação, e o resultado que uma determinada rodovia trará para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque poderemos ter um imóvel, por exemplo, que ele pode ser permutado com uma ligação regional e não ligando apenas, quem sabe, a estrada, ou quem sabe a estrada, a rodovia que será efetivamente refeita ou recuperada, possa ter um significado apenas para a região da Serra. Ela pode ter um significado, por exemplo, para a região do Vale do Taquari, ligando a Serra a Hortências ou outra região. Enfim, é fundamental que tenhamos a permuta, sim,
mas sempre buscando a melhor qualificação da região aonde está o imóvel. Além disso, temos também uma pergunta aqui do Jefferson Klein, do nosso Jornal do Comércio. Olá, José. Tudo bem, Jefferson? Que alegria ter aqui também. Serão feitos cortes de pessoal? Se forem feitos desligamentos, quantos serão feitos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou passar também ao Faustino, nosso diretor-geral, que faça também um comentário a esse respeito. Bom, serão feitos cortes de pessoal? Nós temos aqui praticamente 70%, um pouco mais de 65% de servidores do DAI, que muitos deles têm já a minha idade, ou mais da minha idade, eu tenho 62 anos de idade, e que já estão num período de aposentadoria. E, em virtude desta reestruturação, muitos desses servidores, como tivemos no decorrer de 2019, pediram as suas aposentadorias. E que pode ocorrer a diminuição, porque são servidores concursados e que esses podem estar fazendo a opção, ao invés de estarem sendo transferidos para outra superintendência, podem fazer a opção de solicitarem a sua aposentadoria. Pode ocorrer, sim. Quando assumimos, mencionamos também no início da apresentação que tínhamos mais de 800 funcionários e hoje temos 600, praticamente 600 funcionários, com mais de 30% de redução. A grande maioria deles se aposentaram, se não na totalidade, quase todos se aposentaram. E pode, com certeza, ter desligamentos com esses efeitos? Sim, pode muitos funcionários, exatamente nesta linha, pedirem os seus desligamentos. Agora, cabe salientar também que esses desligamentos, eles se dão sobre uma regra, porque são servidores públicos municipais, são concursados do Estado do Rio Grande do Sul e eles pertencem a um quadro do DAI. Por isso, é a opção do servidor fazer a sua opção de desligamento ou então, quem sabe até mesmo, no período de aposentadoria, solicitarem a sua aposentadoria. Faustino. Exatamente, secretário. Nessa linha que foi colocado, é importante destacar que hoje o DAI atua como um órgão gestor de contratos e, certamente, com essas transformações que serão feitas, muitos desses servidores que já têm tempo de aposentadoria, eles podem pedir a sua aposentadoria e também será optado a escolha por outras superintendências que cada um queira se relocar. Então, vai ser dada essa opção para o servidor para que ele possa escolher e não ser também prejudicado. Nós temos outra pergunta do Zelindo Cassian, Rádio Noroeste de Santa Rosa. O Zelindo pergunta: o que interessa, na verdade, ao cidadão é ter estradas em boas condições, e nós concordamos. Quer saber como ter mais recursos para estradas? Ele cita o repasse de rodovias da iniciativa privada e como está esse processo. É verdade, o cidadão quer saber, na verdade, o que vai melhorar na vida dele. Como esta modernização e essa reestruturação do DAI vai melhorar a vida dele. Na estrada, no bem-estar, como vai melhorar isso? É exatamente a busca de se utilizar de imóveis que hoje estão, vamos dizer, não sendo utilizados como eram há 20, 30 anos atrás, imóveis que hoje pertencem e que têm uma valorização de 10, 20, 30 milhões de reais e que necessitaria apenas de um escritório regional, porque abrigam 15, muitas vezes 10, 12, 15 funcionários, e que este não necessita de pavilhões como nós temos hoje, e esta é a busca, fazendo com que estes imóveis sejam revertidos em obras do Estado do Rio Grande do Sul. E sim, a ideia do governo do Estado é sim buscar parceria por intermédio da iniciativa privada, e mencionei no início, como a 287, entregando a iniciativa privada, pedagiando as rodovias, que é o trecho que está sob a responsabilidade hoje da EGR, como é o caso da 287, e muitas outras rodovias, como da 122, que vai à Serra, a 115, e muitas outras rodovias que estão sob estudo da busca da iniciativa privada. Este é o objetivo. Por isso, Zelindo, nós estamos fazendo essa reestruturação e a modernização. Josimar Farina, da Rádio Gaúcha, nos pergunta: este enxugamento do DAI também dará agilidade à autarquia? A partir de quando será possível agilizar a definição dos projetos, que costumam demorar meses, às vezes anos, para serem aprovados no departamento? Josimar Farina, vou passar ao diretor do DAI, que é hoje o gestor e direção do DAI, para responder a tua pergunta. Faustino. Certo. É uma pergunta pertinente do ponto de vista do funcionamento do DAI no futuro.
certamente, nessa condição nova que o departamento está enfrentando como gestor de contratos, as avaliações internas de relocação de pessoal também serão feitas para que esses setores estratégicos, como, por exemplo, setor de aprovação de projetos, eles tenham uma modificação necessária e também tenham um número de servidores adequado para que seja possível diminuir os tempos de análise e aprovação. Isso será englobado nesse contexto, nesse processo. O DAI está passando por um processo de transformação e, certamente, o objetivo é chegar com um resultado melhor para a sociedade, com projetos realizados, aprovados em menor tempo e também com recurso bem utilizado e obras entregues à sociedade. Muito bem. Vamos aqui para a nossa última pergunta. Paulo Renato, da Rádio Cepete Araju, de Santo Anjo, pergunta: secretário, a sociedade cobra maior agilidade do órgão, do DAI. Qual o motivo da instituição DAI não ser mais célere? Pois bem, o nosso diretor do DAI acabou, inclusive, de mencionar em cima de uma pergunta do Josimar Farinha da Rádio Gaúcha, meu caro Paulo Renato, e é exatamente o que nós buscamos, fazer com que o DAI seja um gestor de contratos. O que o DAI executava há décadas atrás, há 40 anos atrás, que fazia estrada, que abria a estrada, que fazia os seus asfaltamentos da estrada não pavimentados, hoje ele é o gestor desses contratos, porque ele busca, por intermédio de um processo licitatório, a iniciativa privada, exatamente para darmos mais agilidade, e o mundo tecnológico avançou, e, na verdade, o que nós temos que fazer é exatamente isso. Por quê? Vou te dar um exemplo, Renato. As máquinas do DAI, seja rolo compactador, motoniveladora, esses aparelhos, essas máquinas, elas têm mais que certamente que a tua idade. Elas têm mais de 40 anos. Elas são da década de 80, 70. Não há como se ter hoje um serviço prestado à sociedade sem que se tenha a capacitação e, ao mesmo tempo, a agilidade para devolver à sociedade aquilo que ela busca. E é exatamente o que nós vamos fazer. Por isso, nós temos que, cada vez mais, fazer com que o DAI, a entidade, ela tenha uma modernização e uma agilização no serviço prestado. E é o que nós vamos buscar. E é exatamente por isso que nós estamos fazendo o processo de gestão, da diminuição, para fortalecer as superintendências que vão permanecer. Mais uma pergunta, então, agora para nós, na verdade, encerrarmos. O Cleito, do Jornal do Povo e GVDFM, de Cachoeira do Sul. A 10ª superintendência do DAI tem a sede grande, e se fala, quer falar em grandeza, com certeza espaço físico, a sede grande, e se fala que pode se tornar uma capatazia. Essa sede será permutada? Os funcionários obrigados a mudar para Santa Cruz ou se aposentar? Isso não ficou claro. Os superintendentes da 11ª superintendência serão mantidos? Vou passar ao Faustino, meu caro Cleito, que é nosso diretor-geral. Ele vai novamente fazer uma explanação a esse respeito. Bom, anteriormente também foi colocada essa questão e foi respondida. Então, resumindo, essa área, sim, ela vai ser avaliada e colocada na questão dos processos de permuta que serão gestionados junto ao governo do Estado, e quanto ao servidor, será dada a opção. Ele vai ter a opção, sim, de fazer a contadoria, ou então de fazer o deslocamento, a relotação para outra unidade do seu interesse, de maneira que cada um possa fazer a sua escolha sem ter a sua vida prejudicada. E as outras superintendências regionais, sim, elas serão mantidas, porque elas são necessárias para o funcionamento do DAIA, e a questão dos imóveis dessas outras 11 superintendências que ficam, como o secretário bem colocou, também serão avaliados para esse processo de permuta. Apresentando a reestruturação, acompanhado aqui do Faustino, dos meus colegas de governo do Estado, aos meus colegas secretários, a toda a equipe de governo, chegamos aqui ao fim da apresentação da reestruturação e modernização do DAI. Quero agradecer à imprensa, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo YouTube, a todos que nos disponibilizaram perguntas nesta manhã. Acreditamos que podemos ter deixado claro de que forma se dará. Continuamos à disposição, tanto no DAI como na Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, para outras perguntas, novos esclarecimentos, para que possamos tirar outras dúvidas, quem sabe. Estamos à disposição, que possamos
cada vez mais seguir buscando a modernização do Estado e qualificação do Estado para que possamos cada vez mais também termos um Estado competitivo. Um forte abraço, obrigado pela participação de todos os senhores e de todas as senhoras.